Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Escola Casal Casagrande. Se você ainda não é inscrito, por favor, fica o convite para fazer as honras. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda está iniciando os trabalhos no canal e a nossa proposta é trazer conteúdo de qualidade, conteúdo profundo, conteúdos que você não encontra facilmente por aí. Se essa é a sua vibe, sinta-se em casa. Hoje o tema vai ser simbolismo natural versus simbolismo cultural. A gente vai diferenciar essas duas coisas, vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma, e especialmente esse conhecimento, esse tópico é importante para evitar alguns dos erros muito comuns que a gente encontra quando a gente se depara com análises simbólicas feitas na internet, seja num comentário, seja num post, seja num conteúdo, seja num especialista fazendo ali a sua análise. Então, é uma coisa muito recorrente, é um assunto que eu vejo assim que realmente está precisando a gente sentar e ter essa conversa, né? Um pouquinho aquele momento calma lá, jovem. Vamos entender um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam. Então, se você se interessou no tema, já senta o dedo no like, bora lá. Simbolismo natural vai se referir a todas aquelas apresentações de um símbolo que ocorrem na natureza. Então é bem, né, coisa bem evidente, bem direto o entendimento. Então tudo aquilo que não é criação do homem, aqueles locais onde nós naturalmente encontramos um determinado símbolo, é o que a gente chama de simbolismo natural. E aqui pode ser desde um simbolismo muito amplo, como por exemplo um formato geométrico, uma cor, que vai ser o exemplo que a gente vai trabalhar aqui hoje, ou até algo um pouco mais elaborado, né, que tem um pouco mais de construção, algo mais específico. Então, uma apresentação específica de uma realidade material ali, um formato composto mais específico, ou uma sensação muito específica, né, que ocorre. Então, tanto símbolos assim, mais fundamentais, mais simples, quanto símbolos mais complexos, tá? O que importa é que esse símbolo esteja ocorrendo na natureza, que não seja uma criação humana, que nós não tenhamos, inclusive, o poder de interferir com a expressão daquele símbolo. Vai ficar muito claro o que eu quero dizer agora. Vamos usar o exemplo do nosso vídeo de hoje, que é a cor vermelha. Onde que a cor vermelha ocorre naturalmente? Especialmente tem dois locais que são talvez os mais fortes quando a gente pensa na cor vermelha, que é o fogo, um dos elementos mais importantes, né, que está aí espalhado por todas as mitologias e até hoje no nosso dia a dia, o fogo, e o sangue. Então, essas duas realidades naturais, o fogo e o sangue, são locais de expressão da cor vermelha que nós não conseguimos interferir, nós não temos como deixar de fazer com que o sangue de uma pessoa seja vermelho, né? A gente pode até querer ser espertinho, não, mas aí eu misturo aqui o sangue dela com um aditivo químico, esse aditivo vai estar... Mas aí a outra pessoa que vai nascer vai continuar nascendo com sangue vermelho, a estrutura da realidade vai continuar a mesma. Mesma coisa o fogo, não, mas existem chamas azuis que são mais quentes, existem compostos químicos que você mistura ali na chama e ela muda de cor, né? Você joga ali o sal, a chama vai ficar esverdeada, tá bom, mas depois volta a ser vermelho. Né? A gente está falando da expressão fundamental do símbolo, ela vai se manter a mesma. Vai se manter a mesma. Então, esse é um dos critérios do simbolismo natural. A gente não tem como mudar aquela realidade. Aquela realidade ela é o que é. Nós só podemos aceitá-la. E ela se perpetua pelo espaço e pelo tempo. Então, quando a gente pensa que todas as civilizações ao longo de toda a história humana, esteja ela onde estiver no globo terrestre, tiveram a mesma experiência de acender uma fogueira e ver o fogo vermelho e, né, ao se deparar com a questão dos machucados, dos ferimentos, da guerra, de doenças, ver o sangue vermelho. Então, essas duas manifestações do símbolo vermelho são uma experiência universal. E é isso que a gente chama de simbolismo natural. Porque não importa o quanto você queira dissociar uma coisa da outra, a gente não consegue. Tanto que, na própria psicologia das cores, muitos dos maiores significados da cor vermelha vão
estar muito conectados com essa experiência do simbolismo natural, do fogo e do sangue, do ímpeto, da violência, do amor e do ódio, né? O amor porque o coração também é vermelho, é o sangue que corre nas veias, que é associado com vida, com as emoções fortes, quando a gente fica com vergonha, a face, né, fica rubra. Então, todas essas manifestações a gente não consegue dissociar. Então, o simbolismo natural, ele sempre vai ter uma primazia nos significados possíveis daquele símbolo, porque a gente não consegue desligar, porque ele é onipresente, ele sempre está lá, ele vai continuar estando, né, queremos nós ou não, e é a forma de contato com o símbolo que a gente tende a ter mais reincidência na vida. É muito difícil que a gente passe um dia da nossa vida sem ter algum tipo de contato com essa realidade, de que o fogo é vermelho, de que o sangue é vermelho, né? Você vai lá no fogão aquecer uma comida, fazer um omelete de manhã, se você não tiver forno de indução, né? Você liga a boca do fogão, tá lá o fogo vermelho. Daqui a pouco seu filho tá lá correndo pelo pátio, tropeçou, fez um dodói no joelho, tá ali o sanguezinho vermelhozinho, você vai botar um band-aid. Então são realidades que estão sempre se reforçando, estão sempre presentes para nós. Esse é o simbolismo natural. Agora existe uma outra coisa que é o simbolismo cultural. E aí a gente está falando de significados que emergem através do costume. Ou seja, de tanto a gente associar um determinado símbolo, pode ser uma cor, pode ser um símbolo, né, uma forma específica, um animal, uma representação artística, pode, enfim, né, o que você imaginar aí, um movimento, um gesto, de tanto a gente associar pela repetição esse símbolo com um determinado contexto de uso, com uma determinada situação, ele adquire um significado que é como que forjado pela repetição, pelo uso, e esse significado ele vai compor a experiência que as pessoas têm daquele símbolo. Então, o simbolismo cultural ele é um simbolismo construído. Construído como? Através da repetição e da consistência, né? De você, com coerência, associar um determinado símbolo a uma determinada realidade, de modo que, né, os significados que estão ali subjacentes naquela realidade se transportem para o símbolo. Ele não anula o simbolismo natural, mas ele pode fazer uma competição. E vão existir situações onde o simbolismo cultural ele está tão arraigado, ele está tão fortemente alimentado em uma determinada sociedade, para um determinado grupo de pessoas, que os significados culturais, né, que ele adquiriu, às vezes podem sombrear o significado natural. Então pode acontecer, existem momentos históricos onde o significado de um símbolo cultural é maior, é mais relevante para aquelas pessoas, elas primeiro acessam no seu imaginário o significado construído culturalmente, de maneira secundária, o significado do simbolismo natural. Porém, isso são eventos mais raros, que requer uma máquina de propaganda, literalmente, né, para você fazer a criação desse significado e sustentar isso ao longo do tempo. Então, uma característica do simbolismo cultural é que a força desse símbolo ela é extremamente variável. Ela pode ter períodos muito intensos, né, por uma circunstância de momento histórica, por uma circunstância específica, mas a tendência de todo simbolismo cultural é que em algum momento ele comece a perder força, ele vai caindo em desuso. E também a gente tem que lembrar que não vai existir um único símbolo, uma única associação cultural para cada símbolo, mas vão existir muitas. Quando a gente fala, por exemplo, da cor vermelha, né? E tem também uma outra questão aqui para a gente já trazer junto no exemplo. O simbolismo como um todo, né? Mas aqui falando mais especificamente do cultural, ele é muito sensível à questão de qual é a circunstância de aplicação desse símbolo. Então, quando a gente fala do vermelho, uma coisa é o vermelho, por exemplo, num carro,
Outra coisa é o vermelho numa planilha. No carro a gente associa com velocidade, com potência, com força, e daí você não precisa ir muito longe para entender que existe também, junto com uma coerência de que faz sentido que a cor represente tudo isso, né? Até pensando no motor de combustão, na queima do combustível, no fogo que sai do exaustor ali do carro quando ele acelera, mas também existe uma construção cultural da Fórmula 1, da Ferrari, a Ferrari vermelha, um carro, quando você pensa, né? Assim, ó, você pede para alguém pensar em um carro de Fórmula 1. Talvez, né, alguém aí que é fã do esporte vai discordar, mas eu acho que para quem é leigo, 90% das pessoas vai pensar na Ferrari vermelhinha. Você não tenha dúvidas, está no nosso imaginário. Está no nosso imaginário, né? Aí vai lá a Disney, faz o filme Carros lá, com o Relâmpago McQueen, um carro vermelho, né? Então, assim, reforço, né, desse mesmo símbolo. Então, isso é uma construção cultural que faz essa associação ser muito imediata, ser muito direta. Mas daqui a pouco, se eu pegar o vermelho numa planilha, já é um outro significado, é perigo. Né? As contas estão no vermelho, o rendimento da empresa nesse trimestre bateu no vermelho, está em declínio, porque é atenção, porque você tem que ficar de olho, né? Então o vermelho também evoca isso, né? O sangue que está saindo, que está jorrando, você tem que estancar isso aí. Então, ele é muito sensível ao contexto, especialmente o simbolismo cultural, natural também, mas o cultural ainda mais, e ele tem essa característica de variar a sua força, né, conforme o tempo, conforme o local. Existe também uma regionalidade muito forte. Aqui, para quem não sabe, eu e Célia, né, nós, o Casal Casagrande, nós somos gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é muito polarizado em várias coisas, inclusive no futebol. E aí tem o time de vermelho, tem o time de azul. Então aqui o vermelho é muito forte a associação, né? Não, é o vermelho do Inter, é o Internacional. Então às vezes tem isso, gente. Tem gente aqui que o cara que é o gremista fanático, ele não tem nada, nem não pode ter nada de vermelho na casa dele. O cara quer pintar até o sangue se puder, né? E Colorado que também é assim e vice-versa, né? Então existe muitas vezes também uma força muito regional, muito localizada de uma comunidade que vive aquele símbolo com as suas próprias experiências e interpretações. Então a gente vê que o simbolismo cultural ele tem essas particularidades. Ele tem um valor variado ao longo do tempo. Para manter o seu valor, o valor no sentido do seu significado, do seu sentido, é necessário esforço, repetição sistemática. As pessoas têm que estar sendo expostas àquele símbolo, senão, o que é uma tendência histórica, aquilo ali vai caindo em desuso. Muitas vezes existe até um choque geracional, uma geração mais antiga com uma visão, uma interpretação de um mesmo símbolo diferente de uma geração mais nova, porque as referências culturais mudam. E ele é muito sensível ao local onde está sendo aplicada a circunstância, muito sensível ao período histórico, muito sensível à regionalidade. E por que isso é importante? Por que a gente tem que fazer muito bem essa distinção? Porque talvez os maiores erros e problemas de análise simbólica é você pegar um simbolismo cultural que às vezes surgiu em décadas passadas, um simbolismo cultural que está lá para trás, você pega ele, traz para o presente, tenta dizer que ele continua tendo a mesma força, exerce a mesma influência no imaginário das pessoas de que quando ele existiu lá atrás, de quando ele surgiu lá atrás naquela circunstância. E isto não é verdade. Tá? Eu vou dar um caso concreto para vocês que foi o que motivou a gente a fazer esse vídeo. Se você entrar lá no perfil oficial Célia Leite, perfil da minha digníssima esposa, e rolar um pouquinho o feed, você vai encontrar um carrossel que a gente escreveu, a polêmica do vermelho e modesto. Tá? Então é algo bem nessa linha da imagem, né? De analisar se o uso da cor vermelha seria algo inerentemente modesto na imagem, se sempre vai ser errado, se existem circunstâncias, qual é a base para a gente fazer uma afirmação ou outra. Então a gente analisa tudo isso com psicologia das cores, com, né, linguagem simbólica. E um dos argumentos que muitas vezes surge nesse debate é de que na década de 60, né, era muito utilizado por prostitutas como uma forma, né, de identificação, uma forma de
de diferenciação, as unhas vermelhas. Também em relação ao batom se fala de movimentos sufragistas. E aí, por conta disso, o pessoal entende que ainda hoje vai existir a mesma interpretação, né? Que você não consegue fugir daquela interpretação, que você está como que condenado, né? Uma vez que na década de 60 existia um grupo que usava assim, e as pessoas culturalmente naquela época entendiam dessa forma, então já era, né? Para o resto da história agora, sempre que você vê um esmalte vermelho é... E claro que não é assim que funciona, porque a gente pode... Basta um pouquinho de bom senso para entender que na sociedade atual, no nosso universo cultural, perdão, pelo menos das últimas 2 ou 3 décadas, já não existe essa associação no imaginário das pessoas. Inclusive hoje, as moças, né, da classe de comercialização de conteúdos e serviços adultos já nem usam mais o esmalte vermelho. Inclusive, elas tendem a usar nude, né, uma seguidora que nos mandou a informação, né, para não chamar tanta atenção. Então, a lógica já é outra, já está totalmente diferente a coisa. Então, não faz sentido a gente absolutizar o significado desse simbolismo cultural e tratá-lo como se fosse simbolismo natural, que não é. Se a gente está falando do simbolismo natural, aí sim ele é um simbolismo atemporal. O ímpeto do vermelho que deriva da sua aplicação no fogo, cara, isso não tem como derrubar. Isso não tem como derrubar, pode passar o tempo que for. É aquela história, né? A mesma impressão que todas as civilizações tiveram e que todas as civilizações futuras continuarão tendo, porque é estrutura da realidade. Aquilo ali a gente não mexe. Agora, o simbolismo cultural é muito problemático você fazer essa transposição dele do passado para o presente, porque o ambiente cultural muda, as referências mudam, então teria que ter assim um movimento, né, de novamente aquela mesma circunstância voltar a acontecer com muita força, não ter um outro simbolismo cultural concorrente, contrário, dispersando a força, tem que ter uma série de coisas para você dizer, não, ó, de fato, isso daqui não tem. Inclusive, né, uma regra de bom senso para essas horas. Geralmente, quando algo não está naquele rol de conhecimentos do senso comum, você tem que puxar um significado lá de trás, de um negócio meio desconhecido, localizado lá num país, é porque é furada, tá? É porque aquilo ali não é mais relevante para o contexto cultural atual, no sentido de força simbólica. É interessante para um estudo historiográfico, é interessante para você mapear a origem de certas coisas, mas não como, né, um critério de interpretação e discernimento de um símbolo. Ok? Maravilha. Então, gente, esse foi o conteúdo que eu separei para hoje, diferença de simbolismo cultural para simbolismo natural e como isso impacta a forma como a gente vai interpretar os símbolos. Se gostou, deixa o joinha.